Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que está chegando aqui com a gente no nosso programa. Sejam muito bem-vindos e já agradeço a sua companhia. Hoje tem artesanato aqui no nosso programa, artesanato em MDF. Nós vamos aprender a fazer um lindo porta-bíblia e também vamos aprender a técnica de flores em pinhas. No bate-papo, vamos falar sobre dietas restritivas, sobre efeito sanfona. Como é que a gente faz para evitá-lo, hein? A gente vai trazer aqui todos os detalhes sobre esse tema daqui a pouquinho no nosso programa. E terça-feira também é dia de Seu Direito com o doutor Leonardo Girundi, tirando as suas dúvidas jurídicas. Tem alguma pergunta para fazer aos nossos convidados do dia? Tem alguma dúvida sobre os temas? Tem algum relato sobre os assuntos? Você já pode mandar sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. Olha o número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Você também pode acompanhar a gente lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bora começar com artesanato, como sempre, então? Roda a vinheta. Grace Baquim, professora de artesanato, é quem está aqui do meu lado. Tudo bem, Grace? Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez de estar aqui com você. Prazer. Prazer todo nosso de te receber novamente. Obrigada, e receber toda a sua arte também, né, gente? Uma peça mais linda que a outra que a Grace trouxe aqui pra gente. A maioria é MDF. Sim, todas MDF. Hoje todas MDF, isso. Isso porque é o nosso tema do dia. Sim, mas também... Mas esse é o trabalho principal, Grace? Eu trabalho tanto com MDF como pinos, tá? Madeira de forma geral. Tem até aquela madeira que a gente encontra, sabe, jogada lá na rua, eu pego lixo e dá pra você fazer muita coisa. Aproveitar, essa é a função, né? Vamos aproveitar o que a gente tem lá. Aproveitar, reciclar. Reciclar, perfeito. Nada é lixo na mão do artesão. Não, a gente tudo consegue se reaproveita. Transformar, é isso aí. É isso aí, Essa gente. é a ideia. E aqui a gente tem uma peça mais linda que a outra, mas a que a gente vai aprender hoje, né, que é Sim. o que vai dar tempo, é esse porta-bíblia aqui. Eu vou tirar a Bíblia um pouquinho. Por favor. Até porque a Grace, ela já deixou avisado. Gente, é um porta-bíblia pra gente colocar aqui a nossa Bíblia, mas não é pra deixar ela ali não, né? Não é enfeite, né? Como a gente falou, é ornamentar a sala, a casa, fica bonito. Mas tem que ler também, por favor. Todo dia você pega a sua Bíblia, Isso. você medita na palavra, você estuda a palavra. Isso mesmo. E aquela palavra que for aberta para você naquele dia, você deixa aberta ali no seu porta-bíblia naquele dia. No dia seguinte tem que mudar a palavra, não é isso, Grace? Por favor, né? Temos que meditar. A palavra da Grace hoje está aqui, ó. Salmo 121. Salmo 120. Ah, o Salmo 121 que você deixou aberto? É isso aí. Deixamos aqui. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro, socorro. né? Vem dos altos céus. É isso aí. Linda, gostei, linda eu amo mensagem. esse salmo aqui Eu também. Então, gostei da palavra que você escolheu para abençoar o nosso programa de hoje. Que assim seja, não é? É isso aí, Clarinha. E a gente vai fazer esse, mas já vou mostrar qual é o próximo trabalho que você vai ensinar pra gente, que é essa técnica de flores, né? Que é esse aqui, gente. Olha que lindas. Isso mesmo, é uma pinha, né? A gente tem até aqui na bancada ela inteira, né? E aí eu vou contar como é que a gente chega nela aí. Não é difícil não, né? Não é difícil. Olha que lindas que elas ficam, gente. Vem da pinha. Sim, da nossa pinha aqui. Também... A gente só consegue fazer uma flor por pinho ou não? Não. Uma pinha, dependendo do tamanho, você consegue até 4 mais a ponteira, né? Olha. Essas daqui, por exemplo, 3 a gente consegue. Elas são menorzinhas, dá pra fazer sim. É isso aí. Quer aprender, então, mais com a Grace Baquim? Fique com a gente, porque ela vai dar todos os detalhes a partir de agora aqui no nosso programa. E lembrando, gente, que depois vocês podem rever todas as edições do nosso programa lá no YouTube, Hit TV Oficial. Ai, não consegui acompanhar todos os detalhes aqui. Depois você entra lá novamente. Você pode ir vendo, parando, né? Por meio ali do nosso canal no YouTube. E eu vou passar agora a lista de materiais que depois vai ficar também lá no nosso Instagram, @nosso programa. Então, não se preocupe, não precisa correr para anotar tudo, só preste atenção em todos os detalhes que a professora Grace vai trazer para a gente agora. Lista de materiais na tela, por favor. Vamos lá. Olha aí, gente,
essa é a lista de materiais para a gente fazer, primeiramente, o porta-bíblias. Então, vamos usar betume aquoso cor café, tintas PVA nas cores camurça queimada, branco orvalho e café, gel matizador, cera incolor, esponja macia, rolinho, plástico, tipo sacolinha de supermercado, né? Essa mesmo, isso. Pincel de cerdas duras, pincel pituá, estêncil, uma flanela ou malha e, é claro, o porta-bíblia em MDF. Tem alguma dica de como escolher esse porta-bíblia? Olha, vamos escolher uma peça, pelo menos que ela seja de 6 milímetros, tá? Ela é um pouquinho mais grossa, justamente para sustentar, né? É um livro pesado relativamente. Sim. Então, essa aí é a dica. Então, você vai ver vários modelos. Eu peguei um modelo básico, né? Porém, elegante, bonito. Fica essa dica aí. Tá lindo. Vamos lá, então. Vamos? Começando, primeiro passo. Primeiro passo, eu vou pegar o betume, tá? Eu escolhi a cor marrom, né, café, mas aí lembrando, Clara, que são sugestivas as cores, tá? Sim. Então, de repente você tem um móvel de uma outra cor e aí a cor você que vai definir, tá? Aí vai da criatividade de cada um. Sim, de acordo, né, com o que você tem lá em casa para combinar, tá? Então vamos lá, eu estou pegando aqui uma buchinha, tá? Buchinha, esponjinha macia, isso, aquela bem macia. A gente carrega. A gente vai estar fazendo agora a nossa base, tá? Então, vamos lá. Vamos esticar aqui. Primeira parte. Primeira parte, tá? Posso fazer com pincel? Pode também, porém dá um outro efeito. Dependendo do material que você usa para aplicar, você vai ter efeitos diferentes, tá? E a esponjinha é mais prática também, né? Prática, rápida e olha só. Olha que belezinha, já pintou quase tudo. Ó, se de repente você não quer fazer mais nada, olha só que legal que fica. Fica aquele efeito madeira, tá vendo? Dá aquela ideia, né, de que é de madeira. Então, os uma demão só? Uma demão só, tá. É o suficiente, tá? Então, a gente faz isso. Já fica lindo o efeito. Olha na tela, que bonito. Não é? Tá lindíssimo. Essa nossa peça, ela é composta, né, pela parte aqui de baixo, onde a Bíblia fica apoiada. Sim. Então, a gente faz a mesma coisa aqui. Olha como é rapidinho. E simples, tá? Coloca todo mundo para fazer, aí a criançada dá para todo mundo fazer. Isso que é bacana, né? Você pode criar ali um momento em família, memória afetiva para a criançada. A gente não esquece nunca mais, né? Quantas lembranças a gente tem da infância? Pois aí, fica a dica. E que criança não gosta de brincar, de pintar, não é mesmo? Tinta, né? Vou secar, tá bom? Vou ligar aqui Bora um lá. pouquinho. Você usa secador de cabelo normal? Em casa eu uso soprador, tá? Mas por conta aí do transporte eu peguei algo um pouquinho menor, que é o meu secadorzinho. Também para mostrar que não precisa ter soprador, secador também faz o trabalho. E quem não tem secador nenhum... aí pequenininho, né? É, pequenininho. Quem não tem nenhum e nem outro, gente, deixa secar naturalmente, é bem rápido. Quanto tempo? O gel é 5 minutinhos, tá? Ele já seca. Tá seco. Isso. Ó, praticamente já secamos. Nossa, eu já gostei muito do efeito. Não é, ó? Do jeito que você falou. Se quiser deixar assim, se já quiser tá pronta a peça. Não quero colocar mais nada aqui, já tá lindona também. Aqui foi. Vamos pro próximo? Bora. Bora. Bom, agora eu vou fazer a técnica aqui que nós vamos usar o saquinho, né? Sacolinha plástica. Sacolinha de supermercado. Isso, vai dar um efeito bem legal na peça. Bom, vou usar aqui a cor camurça queimada. Um pouquinho. Agora eu vou usar o gel matizador, tá? Por que que a gente vai fazer isso? Por quê? Porque eu preciso de retardar a secagem. Então eu preciso que ela demore um pouquinho mais para secar, justamente para eu fazer o efeito com o plástico, tá? Então se eu passar de repente a tinta, somente a tinta, ela vai secar muito mais rápido do que eu preciso. Então eu tô acrescentando aqui o gel matizador. Quem não tem gel matizador, pega gel de cabelo para cabelo, tá? É mesmo? É uma dica aí. Pega, e funciona? Funciona, desde que seja o gel sem álcool, tá? Faz essa misturinha aqui, ó, 1 para 1, tá? A quantidade, tá bom? Misturamos. Vou vir agora com um rolinho. Passa na peça toda? Na peça toda. Então, vamos lá, ó.
tô usando camurça, mas também pode usar uma outra cor, se quiser, Fica a critério, né? Isso, eu tô fazendo da pessoa. Isso, eu tô fazendo um casamento de cor, né? Porque a gente passou um marronzinho embaixo, então para fazer esse tom sobre tom, tá? Tá. Então tô trazendo aqui. A tinta vai demorar um pouquinho mais para secar do que o convencional, porque eu preciso dela assim, para vir com o próximo passo. Tá. Simples. Tô também, curiosa para saber o que como vem é que agora, funciona o uso desse saco aí de sacolinha, de sacolinha, né? é. Lembrando que o que eu vou fazer com a sacolinha, você também pode substituir por saquinho de pão ou plástico bolha. Tá. Qualquer um desses vai fazer o efeito mais diferente, mas a ideia é a mesma, tá? Tô curiosa, nunca vamos vi a lá. técnica. Vamos lá que você vai gostar, você vai ver. E na hora que eu vi na lista de materiais até a sacolinha, eu falei, pra que será, hein? O que ela vai fazer com uma sacolinha plástica? É. Vamos lá. Ó, uma sacolinha normal de supermercado, tá? Eu vou pegar, amassar o máximo que eu puder, tá? Justamente que eu preciso dessas dobrinhas aqui. Coloco sobre a peça, ainda molhada, e aperto. Trazendo aqui, vou apertando. E tem que passar o gel pra que esse efeito aí funcione. É, porque assim, se a gente fizer isso só com a tinta, a gente pode, de repente, demorar um pouquinho e aí não sai igual. Tem que estar molhado lá embaixo para dar certo. Vamos tirar para ver como ficou? Bora lá que eu quero ver. Bora, Tchan, 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 tchan. Olha! Olha que efeito bacana. Vou fazer desse lado. Olha a aqui diferença também. de um pro outro, hein? Então, aqui a mesma coisa. Será que dá pra ver na tela? Vou levantar um pouquinho. Pode, por favor. Posso levantar um pouquinho Por para favor, mostrar? tá molhadinho, mas pode pegar. Olha, gente, o efeito da sacola plástica. Olha lá, agora deu pra ver, né? Olha lá os desenhos. Fica lindo, né, Grace? Dá uma diferença, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, como que fez isso, né? Como chegou a esses... Nossa, e o molde para fazer esse desenho aqui? Onde será que conseguiram? Onde eu compro? Gente, sacolinha plástica de Viu? supermercado, tá? Técnica da Grace, olha então, só. para você desenhar E aí... a sua peça em MDF. já deixo a dica, como eu falei pra você, tenta fazer também com saquinho de pão, vai ficar parecido, mas há diferença. Tá. Plástico bolha, vai ficar aquelas bolotinhas do plástico, então depende aí do que você quer. Vou secar, tá bom? Sempre seca com secador. Agora a gente... Porque agora ela tá mais molhada, né? Agora ela tá mais molhada e eu preciso dela mais sequinha pro nosso próximo passo. Agora, então, você fica aí com o secador um tempinho a mais, é isso? Isso, aqui um pouquinho mais. Mas também seca rápido, tá? Não é nada assim demorado, não. Tô colocando um ventinho quente, tá? Então, adianta bem. Ô, Grace, de qualquer maneira, precisa passar aquela tinta base antes. Pra sobressair o marrom, você tá vendo? A gente consegue perceber ele lá embaixo. Você vai ter a cor original do MDF. Não tem esse marrom. Não tem essa tonalidade, não tem. Porque ele fica manchadinho aí nos dois tons que você usou até aqui, né? Sim. E essa é a ideia. Uma coisa legal também que tem muito a ver com a sua pergunta. Nunca passa embaixo uma cor mais clara do que vai em cima. Ah, tá. Então porque senão ela embaixo some, esconde. Esconde, você não vê nada da técnica. Tá quase seco. E é bem legal de fazer só assim, para de repente restaurar algum móvel que você tem na tua casa, Sem dúvida. Eu mesma tô com um banquinho lá em casa. Ele tá meio feinho, Tá então meio olha feinho. só. Né? A minha mãe gosta de pintar. Meu marido falou assim, você não pede pra sua mãe pintar? Eu falei, ela vai adorar, tá cheia de coisa pra fazer. Mas é uma coisa que todo mundo consegue fazer, né? E já me deu essa ideia de repente, tá vendo restaurar o banquinho com essa técnica e ainda pedir ajuda pra criança, não é não? Não é? É isso aí. Aperta aqui pra mim, aperta aqui, dá tudo certo. Gostei. Gostou? Que bom, fico feliz. Vamos pro próximo, então? Vamos lá, próximo passo, gente. Agora eu vou usar a cor café, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acabamento, tá? Que é a borda, que também é muito importante, né? Todo acabamento de peça é muito importante
para definir, né? Para finalizar ali. Vou usar a cor marrom PVA, pincelzinho de cerdas duras, tá? Faço esse movimento aqui, é importante. Agora, o mais importante... Então, tira bastante o excesso, né? Tira bastante o excesso, principalmente aqui, ó, no paninho. Até no paninho, é pra ficar com quase nada de tinta aí pra borda. Só o sujinho, tá? Porque se a gente colocar direto ali, nós vamos carregar demais. E a nossa ideia não é carregar demais, é apenas fazer um sombreado. Contorno, isso, um sombreado nas beiradinhas, tá? Então, ó, pincel já deitado. faz uma diferença. Faz, ó. Pincelzinho deitado, contorno toda a minha borda. Sempre pincel dentro da peça, nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Por quê? Justamente para você ter a ideia, né, de quanto você está depositando. E lembrando que o sombreado, ele começa mais forte aqui e ele vai diminuindo para cá. Se eu fizer ao contrário, eu não tenho essa noção, tá? Então, pincel sempre para dentro da peça. Mais uma técnica aí que a Grace está ensinando a gente. Sempre de dentro para fora. Então, vamos lá. Simples, ó. Não tem segredo nenhum. Mas é interessante fazer isso para finalizar. E rapidinho você vai finalizando, né? Já, tá vendo, ó? Então, realmente, põe todo mundo lá para fazer, que rapidinho você tem o seu porta-bíblia lindo aí na sua eu achei casa. bacana essa peça, porque você está conseguindo fazer praticamente ela toda aqui. Você não trouxe etapas, Zerada, né? você viu? Eu vi. Zeradinha. Porque normalmente, quando a gente faz um artesanato assim no programa, a pessoa ela traz várias etapas, né? Já prontinhas. Isso. Para que a gente consiga mostrar todo o processo aqui no curto tempo que a gente tem. Essa peça não. Não, zerada, você viu só? Ó, agora, para finalizar, quando eu já percebi que eu já fiz toda a borda aqui, eu posso puxar um pouquinho de alguns veios, que é o que a gente chama, tá? Para dar essa ideia, né, de um sombreado para dentro aqui da nossa peça. Esse efeito aí no meio também, né? Também. Os bicos, né, os encontros aqui também, você pode forçar um pouquinho mais, ó. Tá? Olha que lindo. Vamos fazer aqui rapidinho também. Nunca esqueça da peça de baixo. Tem que ficar igual, né? Mesma coisa, ó, borda, até porque aparece aqui, né? Aparece. Porque essa parte aqui, ela tá aí. Isso, a parte aqui de trás não aparece pra gente, mas a gente aqui do fundo consegue ver também. Sim. Então, é legal finalizar. Eu até converso com as minhas alunas, tem aluno que fala, eu não vou pintar atrás da peça. Claro que tem que pintar, né? A gente tem que terminar a peça inteira. Sim. Todos os detalhes fazem diferença, né? Com certeza. E para quem vai vender também é isso que vai agregar o valor, sem né, dúvida Grace? nenhuma. Uma peça bem terminada, né? Bonita. Então, ó, aqui a mesma coisa, podemos entrar um pouquinho com o pincelzinho mais sujo. E é isso. E você consegue manusear a peça mesmo, né? Porque ela já está totalmente seca. Seca. Ó, totalmente nada seca. De sujar você a mão, tá? Tô você com a mão consegue aqui. Realmente Sim. tocar a peça, que eu já fiquei com aquele medo. Eu falei, ai meu Deus, ela vai sair manchar. Com os dedos todos. Não, não é. Vai manchar o dedo e depois a gente lava, né? Como o problema é manchar faz? a peça, né? Estragar o trabalho que foi feito. Não, ó, fica perfeito. Perfeito. Você viu como eu passei pouquinho? Ela tá basicamente seca aqui também. Só vou aqui por via das dúvidas, jogar só um pouquinho de vento, porque agora a gente já finalizou essa peça. Só falta um pequeno detalhe que ele é opcional, tá? Se quem quiser, né, trazer um pouquinho do claro, né, aqui em cima, trazer um pouquinho do branco, do clarinho, também fica legal. Mas aqui é bem opcional, tá? Então a gente coloca um pouquinho aqui na bandeja. Agora eu vou utilizar o pincel Pituá. Carrego, mesma coisa, tiro lá. Tira bem. Tira bem. Aqui a gente vai fazer um stencil, não é um stencil marcado, é o stencil marca d'água que a gente chama. Então, leve, tá? Movimento circular, levinho. Opcional, tá? Quem não quiser achar, ai, não, tá tão lindo assim, não precisa fazer. Eu achei lindo já, do jeito que tá. Então, é mais uma graça aqui, né? Mais para um complemento, mas quem não quiser, não precisa. Mas fica lindo também com esse detalhe, também, né?
E você não faz nada muito certinho, né? Um tantinho Não. aqui Isso, nesse é o canto, outro tanto ali no outro Isso. canto. A olho, né? A olho, olho. do jeito que você acha que vai ficar bom. Isso, não é demarcado, né? Tem o stencil que ele vai na peça inteira, aí é uma outra proposta. No nosso caso aí, não é essa a nossa ideia, é uma coisa São bem... pequenas manchinhas. Pequenas manchinhas detalhes. para trazer uma luz, se quiser, tá? Se não, tá legal daquele jeito também. Fica lindo também. Agora, não é só com verniz que a gente impermeabiliza a peça, tá? Tá. Então eu trouxe a proposta aqui da cera. A cera incolor em peças rústicas, ela cai super bem. Eu fiquei com essa dúvida, inclusive. Eu falei, gente, e o verniz? Como é que vamos impermeabilizar, né? Como é que vamos deixar ela bonitinha? Porque Então, não tinha na lista de materiais. não Eu achei tinha, esquisito isso daí. tinha só a cera, Tinha né? sacolinha e não tinha o verniz. Como é que vamos fazer? Então vamos lá, é uma outra proposta, Segredos tá? de Grace. Vamos lá. Então a gente vai pegar aquela cera incolor, Tá. tá? Você encontra em qualquer supermercado. Eu tô utilizando uma flanelinha. E olha só como já vem um brilho discreto, Sim. né? Acetinado. E a gente já está impermeabilizando a peça, tá? Já fica perfeita. Isso. Aí, claro, o que a gente pode fazer? Não vai dar para fazer agora, porque a gente tem que deixar essa cera secar mesmo por meia hora, tá? Meia hora. Depois de feito isso, você vai pegar uma escova, aquela que a gente passava no sapato, sabe? Para dar luz no sim. sapato. Essa daí, você vai passar em toda a peça, trazendo esse lustro também. E aí, fechou. Fechamos aqui. Aí, gente, que lindo. Aí você coloca aqui, Monta. monta e coloca lá na sua bancada, onde você achar interessante, né? Deixa eu mostrar. Se você quiser lá colocar. Naquele móvel ali do teu quarto, Isso. onde você costuma deixar a sua Isso, Bíblia, fazer né? suas orações. Então fica ali naquele espaço bonito, É isso né? aí, amei. Lindo Aqui trabalho. terminamos. A gente tem menos de 10 minutos, dá tempo de a gente ensinar Dá pra fazer uma, a vamos flor lá? limpinha, né, ao gente? Ao menos Vamos lá. uma, vamos lá? lá? Bora. Gente, a florzinha, como que a gente fez? Vamos mostrar. Vamos mostrar. São pinhas, né, que a gente pega na natureza, né? Principalmente o pessoal do sul tem muita dessas pinhas aqui. Você vai pegar uma serrinha, tá? Não tentem cortar com outro objeto que não seja uma serrinha, porque vai ser meio complicado, né? Então, são essas pinhas aqui que a gente tem. Você vai passar uma serrinha, né? Fazendo justamente esse efeito de flor, tá? Você disse que até tentou cortar na tesoura, né? Não dá certo, no alicate não dá, a gente acaba destruindo as pétalas, vamos chamar de pétalas, tá? Sim. Mas vamos cortar isso com a serrinha, uma E serrinha. aí você com uma pinha consegue fazer 3, 4 flores, né? Dependendo do tamanho da pinha, até 4, tá? E a gente usa também as pontinhas. Eu já trouxe algumas pintadas, eu vou fazer uma só, então, por conta do nosso tempo, tá? Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Vou fazer uma azul. Eu pego um pouquinho da tinta azul, um pincelzinho, aqui também é criatividade, tá? Então, eu tô trazendo aí a proposta. E os materiais são praticamente os mesmos, né, que você utiliza? Sim, eu só vou... as tintas são iguais, só vou mudar a cor aqui, tá bom? Então, vamos lá, eu umedeci o pincel, tô colocando aqui na corzinha azul. Um segredo, ó, não vai pintar de qualquer forma, é sempre de dentro pra fora, tá? Você vai trazer aqui, ó, é bem rústico, né? Essa ideia da pinha, ela é rústica. As de baixo também a gente vai trazer. Simples assim, tá? Tá. Agora eu preciso secar. Pra limpar essa pinha, o que você faz? Você pega um pincel, tá? Depois que você cortou, você pega um pincelzinho pra tirar a sujeirinha, né? Que fica. Agora eu vou pegar a cor Siena Natural. Vou pôr só um pouquinho, porque é bem pouquinho mesmo que a gente usa. Eu não vou nem lavar o pincel, eu só vou tirar o excesso aqui, vou molhar, pegar aqui esse marronzinho de nada, mesma coisa, tá? Só tô trazendo um manchadinho pra flor. Olha como é fácil. Sequei de dentro pra fora também, né? De dentro pra fora. Sequei aqui de novo.
plastiquinho. Para dar aquele toque de finalizando, o amarelo, que vai fazer a nossa pontinha de flor. Tá. Ó, não lava E o você pincel, vai, não precisa. Você vai pintando apenas essas pétalas que ficam mais aparentes Sim, mesmo, embaixo né? não tem essa necessidade não, tá? A não ser que você queira, mas o algo mais rústico seria isso, Tá. certo? E a gente finaliza, só vou secar rapidinho, a gente finaliza aqui a nossa pinha com pátina, tá? Também é opcional. Tá. A pátina, ela vai dar um brilho, né, nas nossas flores aqui. Muito rapidinho para Você fazer viu? essa peça também, né? Sim, também. E aí você utiliza as flores para decorar outras peças, né? Também. Normalmente. Você pode fazer a decoração onde você quiser. Tá. Você pode, de repente, colocar até uma varetinha aqui, fazer flores. É possível também. Então, aqui, ó. Até aqui, por exemplo, você colou uma na outra, né? Colei uma De na repente, outra com cola quente. Só de colar uma na outra ali, você já um buquê. fez, não é? Isso, você Uma já linda fez peça. um buquê, tá? Então, aqui, ó, dedinho mesmo, tá? A gente estica aqui. Quem quiser, quem tiver, né? Só vou pôr um pouquinho mais pra lá tudo isso. Uma pátina na cor que você colocou lá embaixo, azul, eu tenho, então a gente pode também trazer. Olha como vai ficando diferente e bonito. Dá um brilho, né? Um brilho lindo, ó. Certo? Tá Perfeita. feita, tá feita. Perfeita É flor da isso, ó. Grace, ó. Flor limpinha. Então, bem simples Rapidamente de fazer. também já fica prontinha. Ó, Ela faz ali, dá pra montar? dá. Tô com a cola quente aqui Utiliza na mão. todas ali, todos os pedaços da pinha. Nada se desperdiça na mão dessa mulher, não. minha gente. Não, a gente aproveita tudo. Acho Bom, que dá vamos tempo, lá. dá tempo de montar, né? Colar aqui com a cola quente. Dá? Dá. Tá? Então vamos lá. Cola quente já deixei aqui no jeito, tá? Então a gente vai montar o nosso buquê. Vou colocar aqui, depois eu pinto essa, tá? Que ficou sem a pintura. Tá. A gente coloca ela aqui. Essa outra que a gente acabou de pintar, a gente pode dispor ela aqui. Essa outra no cantinho de lá. Vai montando aí também, O seu conforme buquê, aquilo que você acha que fica isso. harmônico. Uma aqui embaixo, ó. Olha que lindo, gente. Gente, artesanato é isso. É a gente pegar lá uma coisa que ninguém quer mais, vai jogar fora e vamos criar. Ó, essa daqui que a gente chama de ponteira, tá? Fazer sua terapia, né? Terapia aqui, ó. Pronto, finalizamos. Olha que lindo, gente. E tem a mensagem ainda nessa peça que você trouxe, é um coração. Tem uma Então. borboleta, tem as flores em pinhas e a mensagem. Esqueça os espinhos e floresça novamente. Aproveitando que é primavera, né? E vamos florescer. É isso, ficou Prontinho. lindo. Vamos mostrar a peça? Será que colou tudo? Eu acho que sim, vamos ver. Ah, vamos mostrar a peça. Aí. Olha que linda, gente. Deixar aqui, ó, pro nosso cinegrafista pegar. Isso. Bem linda a nossa peça de flores em pinhas. Isso. Lindíssimo o seu trabalho, viu, Grace? Parabéns por Obrigada. cada uma das suas peças. Muito obrigada. E pelo seu talento, né? Talento maravilhoso da agradeço. Grace. E você pode conhecer mais do trabalho dela entrando lá no Instagram. Acesse e siga a Grace, @GraceBaquinAtelier. Grace Baquin Atelier, como está aparecendo aí na sua tela. E tem também o WhatsApp dela, que é o DDD 11, número 94005-4474. 94005-4474. Grace, aí. amei. Parabéns e Muito muito obrigada, obrigada por ter querida. vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Sempre um prazer. Eu vou deixar um minutinho para você dar o seu recadinho, Grace. Tá ótimo, Fica à obrigada. vontade para dar o seu recado. Tá ótimo, gente. Então ela já passou, mas vamos lá, né? Grace Baquin Atelier. Eu sou muito do Instagram, então você me acha lá. Meu telefone é 11
94005-4474. Tenho aulas online, presenciais, é só entrar em contato comigo lá que eu te passo mais informações. Um beijo para todo mundo, muito obrigada. É isso aí, até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre efeito sanfona aqui no nosso programa. Não sai daí, não. Já voltamos com o nosso programa. Ótima tarde a você que está chegando aqui agora. Seja muito bem-vindo, já agradeço a companhia de todos vocês. É sempre um prazer, uma honra passar as tardes ao seu lado, aprendendo muito aqui no nosso programa. E agora é hora de Seu Direito, com o doutor Leonardo Girundi, respondendo às suas dúvidas jurídicas. Roda a vinheta. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia aqui na sua companhia para tratar do seu direito. Então, se você tem uma dúvida, uma pergunta, mande pra gente. Nos mande a sua dúvida que eu vou te responder aqui. Você já deve ter anotado o nosso WhatsApp. Se não, aproveite agora. 11 3337 5886 3337 5886 ou pode também mandar a sua dúvida e pergunta pelo nosso e-mail no seodireito@hittv.com.br e também aproveite para me seguir no meu Instagram e mandar lá sua dúvida e sua pergunta também no @LeonardoGirundi. Olha aqui, ó, essa pergunta não fala de onde é, mas fala que é o Mauro Gonçalves. Se você é como o Mauro, tem alguma dúvida aí, mande sua dúvida. Ele aqui se identificou, mas você poderia não se identificar. Às vezes o assunto é muito pessoal, muito constrangedor e você não quer falar o seu nome. Então você pode colocar o seu nome e falar assim, olha, por favor, não cite o meu nome, que eu vou respeitar a sua vontade, ok? Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Fui fazer um Pix e errei a pessoa. E ela alega que não recebeu. Pois conheço a pessoa que mandei. O que posso fazer? Consiga esse valor de volta? Obrigado. Consegue esse valor de volta. É óbvio que consegue esse valor de volta. Mesmo que você não conhecesse a pessoa, você poderia ingressar judicialmente. A primeira coisa é fazer o que você fez. Fazer contato direto e pedir, olha, eu fiz errado, você pode me devolver? A pessoa fala, não entrou aqui na minha conta. Você fala assim, olha, eu tenho um comprovante. Você pode tirar ali no seu extrato, vai ter o comprovante que o dinheiro saiu e foi para uma outra conta bancária. Então você tem o comprovante. Aí você mostra para a pessoa. E a pessoa fala, não recebi não. Então se a pessoa se nega a devolver aquele valor, você pode ingressar judicialmente pedindo não só que ela devolva, mas que ela pague inclusive uma indenização por esse trabalho que você está tendo. É uma indenização por danos morais, porque às vezes, por exemplo, você pegou aquele valor, você transferiu para pagar o seu aluguel. E agora você não tem o dinheiro para pagar o aluguel mais. Então, além de não ter depositado errado, você criou um problema com uma outra pessoa. Então, você pode pedir os juros, a multa que você está pagando ali e, inclusive, uma indenização por danos morais. Avise a pessoa antes de fazer isso. A justiça é sempre o último caminho. O contato é possível resolver os nossos problemas com uma boa conversa, ok? Mas você pode fazer isso. Lembrando, gente, as pessoas falam, achado não é roubado. Aquilo na nossa lei fala que é. Então, se você achou alguma coisa, tem alguém que é dono daquilo. Então, se você achou alguma coisa, independente do lugar, devolva. Procure saber de quem é. E se você recebeu um valor na sua conta que não é seu, não é devido, devolva. O melhor caminho é isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Escolha muito bem as sementes que você tem colocado por aí, tá bom? Um grande abraço e até breve. Sempre um privilégio. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. É isso aí, obrigada, doutor Leonardo Girundi. Até a próxima semana. E você que está em casa, tem alguma dúvida jurídica, como o doutor já falou, quer fazer alguma pergunta para ele, você pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp. Olha aí o número aparecendo na sua tela, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, esse é o nosso número para que você participe do nosso programa, faça as suas perguntas ao doutor Leonardo Girundi. E
a partir de agora você também já pode fazer as suas perguntas sobre emagrecimento saudável. Vamos falar sobre efeito sanfona, que é o terror de muita gente. Quem está aqui para desmistificar esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, é a doutora Daniele Orletti, nutróloga. Muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Muito obrigada, Clara. É sempre muito bom poder trazer informação de qualidade sobre um tema tão relevante. É isso aí. Nosso tema, então, efeito sanfona. Para quem não sabe, explica pra gente o que é isso. Claro, efeito sanfona é quando, ou efeito rebote, né? Tem gente que fala efeito sanfona, outros efeito rebote. O que é isso? É quando a pessoa, ela ganha novamente um peso que ela havia perdido. Então, se uma pessoa, ela está num contexto de sobrepeso ou de obesidade, que ali já é um contexto de doença, e ela para um tratamento, às vezes, junto com o remédio, ela pode correr o risco de voltar a ganhar o peso. E aí seria esse efeito rebote ou efeito sanfona. E aquelas pessoas que às vezes fazem dietas muito restritivas, porque querem ficar mais magras para o verão, elas também correm o risco de fazer o mesmo efeito, que é justamente isso. Você estava num peso ali, emagreceu e aí voltou a ganhar esse peso de novo. O que acontece, doutora? No caso dos remédios, né, ou das famosas canetas que nós temos hoje em dia, a pessoa, ela tem realmente o apetite reduzido. Parou, o apetite volta, é isso? Clara, basicamente é isso, né? Mas o que a gente tem que lembrar? É que essas canetas emagrecedoras, eu não gosto muito desse nome, porque a gente tem que tratá-las como elas devem ser, que são medicamentos para controle de uma doença, que é o sobrepeso e a obesidade. E aí, um dos mecanismos que ela atua, e o principal, o mais conhecido, é justamente esse, do controle do apetite. E é isso que você estava me explicando agora, né? Que o emagrecimento tem 3 fases. Quais são elas? Então, o emagrecimento, ele não é só a perda de peso, né? A gente tem que lembrar que, então, vamos contextualizar. Um paciente que tem ali seu sobrepeso e que, portanto, tem a indicação de usar o remédio, porque caneta emagrecedora, ela existe porque ela trata uma doença, que é o sobrepeso e a obesidade. Doenças crônicas, difíceis, que progridem, ou seja, elas não têm cura e elas podem piorar e recidivar, ou seja, voltar a acontecer. Então, essa pessoa, ela está nesse contexto de uma doença e aí ela vai usar um medicamento para ajudar no tratamento. Então, o emagrecimento, essa perda de peso, né? Ali começou o tratamento e já perdeu ali 10, 15% do peso, que a gente pisca o olho e vê uma pessoa e ela emagreceu uma quantidade boa ali de peso, né? Essa é só a primeira fase, Clara. Depois que a pessoa emagrece, que é a fase ativa do processo, ela ainda tem mais 2 fases para acontecer. A fase de manutenção, que é quando ela começa a estabilizar o peso, então ela vai emagrecer ali 15, 20% do peso. De repente, esse peso vai permanecer estável. E ali ela entra na fase de manutenção. E depois de um tempo, a fase de platô, que é onde aquele peso novo se consolida. E o problema do efeito sanfona ou do efeito rebote é que a maioria das pessoas acha que é só emagrecer. Esse é só o primeiro passo. Tem ainda mais 2 etapas do processo inteiro do tratamento que a gente precisa levar em consideração. E quanto tempo leva para isso? Ou depende de pessoa para pessoa? Depende do quanto de peso que a pessoa precisa perder para controlar a doença do sobrepeso ou da obesidade. Então, se a gente levar em consideração que a obesidade ela tem classificação, teoricamente, dependendo do grau, ela vai demorar um pouco mais ou um pouco menos. Se for um sobrepeso ali, ela pode ir com 10% do peso, ela já emagrece, já fica controlado. Mas se for uma obesidade de grau 3, às vezes precisa de emagrecer 30% do peso, aí demora um pouco mais. Demora um pouco mais, mas a partir do momento que ela chega nesse peso ideal, para ela chegar nesse platô e falar assim, não, agora eu estabilizei nesse tempo, é quanto tempo? Vamos colocar essa questão. Que uma pessoa com sobrepeso, que é mais comum, né? Sobrepeso está ali, 60% da população está com sobrepeso, então é o que a gente vê no dia a dia. Geralmente a pessoa precisa perder 10% do peso. 10% do peso ela perde mais ou menos entre 3 e 4 meses. Se a gente levar em consideração que os primeiros meses, as primeiras semanas, ela vai perder um pouquinho menos, porque é o ajuste da dose da medicação, e aí de repente ela faz aquela curva. Então 10% do peso, uns 3 a 4 meses. Aí ela vai espelhar isso na manutenção, mais uns 4 meses,
E aí vai fazer o platô, que aí é um tempo maior, mais ou menos 1 ano. E a gente segue falando sobre isso já, depois do intervalo. Não sai daí não, gente. E o nosso programa já está de volta, ainda falando sobre efeito sanfona, o terror de muita gente, inclusive o meu, viu, gente? Tem dúvida sobre esse assunto? Você já pode mandar sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Quem tá aqui tirando as nossas dúvidas é a doutora Daniele Orletti, que é nutróloga. Bem-vinda novamente, doutora. Muito obrigada, Clara. Já falamos aí sobre algumas questões aí do efeito sanfona e eu queria te perguntar agora, o ideal para que a gente realmente mantenha o peso e se livre do efeito sanfona é não pensar mais em dieta, mas em mudança realmente de estilo de vida, uma reeducação alimentar eterna para sempre. Olha, Clara, é exatamente esse o caminho, né? Quando a gente pensa no emagrecimento sustentável, a gente precisa levar em consideração a alimentação e o exercício físico. Que alimentação, Dani? A alimentação diametralmente oposta àquela alimentação que fez você ganhar o peso. E o exercício vai ser, junto com a alimentação, os principais aliados em todo esse processo de você manter esse peso perdido, né? A gente não pode esquecer isso. Então, sim, mudança do estilo de vida drástica para a gente ter uma vida mais saudável, com mais qualidade e com menos chance de fazer o temido efeito sanfona. É isso aí, que não tem jeito, né? Sanfona ou, como você disse, rebote, né? Acontece muitas vezes quando a gente usa algum medicamento e para de utilizar, ou até quando a gente faz dietas restritivas, né? Que a gente tem aquele ânimo ali e fala, não, vou fazer uma dieta restritiva por um tempo, aí a pessoa faz 1, 2 meses, daqui a pouco ela fala, emagreci o que eu precisava, agora eu vou voltar à minha rotina normal, começo a comer tudo de novo, às vezes engorda até mais do que aquilo que perdeu, né, doutora? Perfeito, é isso. Até porque é sempre bom a gente reforçar as características do processo de ganho de peso. Quando a gente está falando de pessoas com sobrepeso ou com obesidade, a gente está falando de pessoas com a doença do sobrepeso e da obesidade. E uma das características é ela ser recidivante. Então, essas doenças, elas são recidivantes. O que essa palavra significa? Que ela pode voltar a se expressar. Do mesmo jeito que a pressão alta, do mesmo jeito que o diabetes. Então, se você tem sobrepeso e aí você resolve se tratar só com alimentação e exercício físico, ou seja, de uma maneira não medicamentosa, você vai controlar a sua doença. Agora, se você abre mão disso depois que você perdeu o seu peso e volta com aqueles hábitos antigos, o que vai acontecer? A doença vai voltar a se expressar. E qual que é a expressão dessa doença? O ganho de peso. Do mesmo jeito que uma hipertensão, se você tira o remédio, ela volta a se expressar. Como que a hipertensão se expressa? Com o aumento da pressão arterial. A mesma coisa o diabetes. Só que no caso do sobrepeso e da obesidade, a gente pode ainda levar em consideração um tratamento não medicamentoso. Numa pressão alta, no diabetes, a gente já acaba indo direto para o medicamento. Mas no sobrepeso e na obesidade, o medicamento também é importante. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Doença crônica, que é difícil de controlar e que pode voltar. Doutora, mas o medicamento, ele é importante em todos os casos ou depende do tanto de sobrepeso ou do tanto de obesidade que essa pessoa tem? Assim, tudo vai depender do engajamento da pessoa. Tá. E também a gravidade do sobrepeso é importante. Por quê? Tá. Mudança do estilo de vida, Clara, de um modo geral, ela tem um potencial de emagrecer aquela pessoa que é muito mais limitado do que o uso associado de um remédio. Então, a pessoa com obesidade grau 3, ela pode emagrecer 30% do peso? Até pode, mas ela vai ter que falar assim, Dani, eu vou me comprometer muito, eu vou virar um triatleta, aí dá para levar em consideração que ela possa chegar lá sem o uso do remédio. Mas, de um modo geral, é muito difícil disso acontecer, é muito sofrido e a maioria das pessoas interrompe ou desiste do tratamento. Então, se estiver diante de uma pessoa jovem, que não tem nenhum outro problema de saúde, porque tem que lembrar
que sobrepeso e obesidade carregam consigo um Outras monte de doenças, doença. Exato. Então, aquela pessoa está só com sobrepeso, ainda não tem pressão alta, ainda não tem diabetes, faz exercício físico, está comprometido, é jovem, tem tempo. Beleza, vamos só com uma mudança do estilo de vida e vamos ver em 3 a 6 meses como que essa pessoa vai reagir. Agora, já é uma obesidade mais grave, a pessoa já tem uma síndrome metabólica, já tem diabetes, já está com limitação de movimento, é mais velha. Difícil de acontecer. Então, já pode entrar com remédio desde o primeiro momento e isso só vai trazer benefício para a pessoa, porque o remédio, você não está burlando o processo quando usa remédio. Às vezes as pessoas falam, ah, não, deixa eu tentar sem remédio. Por quê? Não tem problema já fazer o tratamento. Só vai ter benefício para essa pessoa já começar antes, já sair desse fator ali de risco que está associado à obesidade e traz mais conforto para a pessoa. E ninguém está pegando atalho, você simplesmente está tratando uma doença. Entendi. E não tem outros riscos, os remédios? Olha, Clara, os efeitos adversos dessas canetas, eles são indesejáveis, mas não são graves. Como por exemplo? Náusea, constipação, às vezes no início do tratamento a pessoa fica lá um pouco mais fadigada, porque restringe muito a alimentação, então pode acontecer. O lado bom disso são medicamentos que diminuem a chance da pessoa ter um infarto ou um AVC. Então, se a gente contextualiza uma pessoa com sobrepeso ou com obesidade, que está ali junto com uma pressão alta, um diabetes, se eu dou o remédio que, ok, pode dar um pouquinho de náusea no início? Pode, é indesejável, mas não é grave. Mas, ao mesmo tempo, tira ela do risco de ter um infarto ou um AVC, o benefício é muito maior do que o risco, né? Então, isso a gente tem que ponderar. É isso aí. Vamos falar um pouquinho da importância dessa alimentação mais saudável, né? Porque também não adianta falar dos remédios, né? E a pessoa utilizar os remédios e não ter realmente uma alimentação balanceada. E eu queria que você falasse o que é uma alimentação saudável. Perfeito. Não, assim, a alimentação e exercício físico são fundamentais. E uma coisa que eu falo muito no consultório, medicamento não conserta hábito de vida ruim. Então, o medicamento sozinho não vai consertar a alimentação errada e a falta de exercício físico. É fundamental que essa pessoa comece logo já com o processo de mudança da alimentação. E o que é uma alimentação balanceada, Clara? É uma alimentação que respeite as características individuais daquela pessoa e que consiga trazer todos os benefícios dentro do contexto que ela está. Por isso que não existe dieta que valha para todo mundo. Se eu estou diante de uma pessoa jovem, que faz exercício físico, que trabalha, ela vai ter uma necessidade que é diferente de uma senhora de 60 anos, que tem osteoporose, que é menopausada, são necessidades diferentes. Então, a dieta balanceada, ela tem que ser balanceada para aquele indivíduo, para aquela situação onde ele está inserido. Nunca a gente tem que pegar a dieta do nosso vizinho, da nossa amiga e achar que isso vai funcionar para a gente também, porque esse é o principal erro que acontece, as pessoas se frustram, elas não conseguem aderir e às vezes elas acabam gerando outros problemas de saúde por conta disso. Independente de sobrepeso, né, para que a gente venha manter a nossa saúde, é importante manter essa alimentação balanceada, mas no caso de ter aí esse efeito sanfona, sobrepeso, a obesidade, é importante buscar um especialista, é sempre bom a gente deixar isso muito bem frisado, porque é aquilo que a doutora falou, que vale para mim, não vale para você. Perfeito, é isso aí. E a gente sempre precisa levar em consideração que perder peso é muito complexo, Clara. Se fosse fácil, a gente não teria mais de 60% da população com sobrepeso. Poxa, gente, eu queria tanto, um milagre, sabe? Aquela fórmula milagrosa, sabe? Aquele chazinho, mas não existe, né? Não existe. Que pena que não existe, né, pessoal? Se existisse, a gente não estaria falando de tantos remédios para controle de todas as possibilidades, mas sempre lembrando que é importante manter essa alimentação balanceada. Hidratação, qual o peso dela no emagrecimento, doutora? Nossa, é fundamental. Claro, você sabe de uma coisa? Poucas pessoas sabem disso, mas no cérebro, o centro da fome,
e da sede, eles são muito próximos. Então, às vezes, a pessoa, ela interpreta como fome um sinal de sede. E aí acaba tendo ali um consumo maior de alimentos, quando na verdade ela estava só desidratada. Então, hidratação é fundamental para todo mundo que quer perder peso. Até eu queria saber, tô sentindo essa fome, por exemplo. Ah, pode não ser fome, pode ser sede. Eu bebo água, espero quanto tempo para ver se não é fome mesmo. Olha, isso é uma ótima pergunta, mas é isso, se você bebeu água... Mas é importante. Lógico, e se você está hidratado e está sentindo fome, é fome. Agora, se você está ali, não sabe muito bem, bebe água, espera. Isso é até uma ferramenta que a gente usa muito dentro de um contexto de compulsão alimentar. A gente fala para o paciente assim, quando você está com aquela vontade de comer, sabe, ficar com aquele barulho da comida no seu cérebro o tempo todo, bebe um copo d'água, respira, espera, atrasa um pouco você abrir a porta da geladeira e vê se você às vezes não está interpretando como fome um sinal de sede. É isso, gente. Espera aí uns minutinhos, toma um belo copo d'água, de repente a fome passa. Doutora, tem algumas perguntinhas que chegaram no nosso WhatsApp. Eu vou chamar a primeira pergunta, por favor, na tela. Cristina, de Sorocaba, interior de São Paulo. Beijo grande, Cristina. Olha só o que ela diz. Olá, marquei minha primeira consulta com nutricionista com o objetivo de emagrecer. Inicialmente, a intenção é puramente estética, por isso gostaria de fazer uma dieta restritiva. Mas após o emagrecimento, quero fazer reeducação alimentar para manter o peso e a saúde. Será que assim eu evito o efeito sanfona? Nossa, muito boa pergunta. E é isso, sabe, assim, a pessoa querer emagrecer por um perfil estético, não tem problema nenhum, sabe? Isso faz parte de uma caixinha chamada autocuidado. Claro, você querer se sentir bem no seu próprio corpo, colocar aquela roupa e se sentir feliz com a imagem que você vê, isso está dentro do mesmo lugar de você fazer terapia, de você se arrumar, eventualmente você fazer um procedimento estético para realçar a sua beleza. Tá tudo certo, a Cristina tá super alinhada. Então, como que ela vai fazer? Exatamente desse jeito. Ela faz uma dieta um pouco mais restrita, em acompanhamento com o profissional, então Cristina perfeita, vai fazer ali a restrição alimentar dentro de um contexto balanceado para as necessidades dela, vai emagrecer ali, depois ela mantém aquilo, ela reeduca o organismo dela para que aquela alimentação já faça parte do que ela está habituada, porque se ela volta a comer tudo aquilo que ela comia anteriormente, ela vai voltar a ganhar peso. Exatamente, né? E aí também, de brinde, já vem a saúde, não é? Você falou, né? É normal a gente querer ficar mais bonita, se sentir melhor, só que com tudo isso, ela vai ganhar saúde, muito mais saúde, ela vai se sentir muito mais disposta, não é verdade? Ela vai pela aparência, mas ela ganha saúde junto com isso, é um combo. Perfeito, é isso mesmo. E geralmente é o que acontece, o paciente vem pela parte estética, e aí ele acaba adquirindo todas essas camadas de saúde, porque começa a melhorar a alimentação, fazer exercício físico, independente do uso de medicamento ou não, ele vai ter benefício. Isso é importante. E qual que é o peso do sono também nesse processo de emagrecimento? Claro, assim, hidratação, sono, alimentação e exercício físico são as principais ferramentas de trabalho para quem quer evitar o reganho de peso. Quando a gente dorme, o nosso corpo ele reseta, ele regula todos os nossos hormônios, incluindo aqueles que vão dar o impulso da fome e da saciedade. Você quer ficar com compulsão alimentar? Mesmo que você não tenha, mas aquele dia que você come mais, restringe seu sono. Interrompe o seu sono um pouco antes do que você está habituado, você vai ver que naquele dia você vai comer mais, porque o seu corpo vai mandar sinais para você ter mais energia, para você conseguir executar suas funções. Então, o sono é fundamental. E quando você restringe o seu sono, também bate aquele nervosismo, né? Aquele estresse, e o estresse também impacta nesse processo. Demais, porque aí o estresse ele pode desencadear os quadros de compulsão, que são aqueles momentos onde a pessoa ela acaba indo para uma alimentação, às vezes mais calórica ou associado a um desejo que não está relacionado só à fome fisiológica. Vai mais para uma fome emocional, você comer as suas emoções ali por conta do estresse, do cansaço, da desidratação, de tudo isso. É importante controlar tudo, de repente até buscar uma ajuda para controlar aí a saúde mental, para ter a saúde mental também em dia, né, doutora?
Não, sem isso não tem como, né? É equipe multidisciplinar, né? Emagrecimento é complexo. É isso. É difícil. Ai, como é difícil. Acho que dá tempo da gente responder mais uma perguntinha, doutora. Mais uma na tela. Luciana Braga, Niterói, Rio de Janeiro. Beijo pra todo mundo aí, Luciana. Olha só o que ela diz. Estou com grande dificuldade para emagrecer, apesar de estar sendo acompanhada por uma nutricionista com uma dieta super restrita e realizar atividade física de alta intensidade 4 vezes por semana. Será que eu preciso tomar medicação, doutora? Nossa, excelente pergunta. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela faz o tratamento não medicamentoso para o processo de emagrecimento, ela vai ali mudar a alimentação e vai fazer exercício físico. Isso por si só pode levá-la ao emagrecimento. Eu não sei quanto que a Luciana já perdeu, se é que ela perdeu peso. Mas acontece muitas vezes do paciente não responder ao tratamento não medicamentoso. E aí, qual que é o prazo que a gente avalia? A gente faz as mudanças, se em 3 meses ele não perder pelo menos 5% do peso, aconteceu uma falha terapêutica. E aí, o uso do medicamento entra em contexto, porque se ele falhou só com mudança do estilo de vida, então a gente vai precisar adicionar o vetor do medicamento para empurrar o peso da pessoa para baixo. Então, no caso da Luciana, se já tiver passado ali de uns 3 meses com mudança do estilo de vida e ela não tiver tido pelo menos 5% de emagrecimento, vai ter que usar o medicamento sim. E o contrário não acontece? De usar um medicamento e não ter resultado, não ter o efeito esperado? Também acontece, sim, porque aí você pode estar diante de um medicamento que não foi bem aplicado. Todo mundo vai emagrecer com caneta emagrecedora? Não, não é todo mundo. Por quê? Vamos pensar. O que a caneta ela faz? Ela diminui o teto da saciedade. Então, se eu diminuir o teto, teoricamente essa pessoa ela fica saciada mais rapidamente. Mas e aquela pessoa que nunca fica saciada, tipo aquele beliscador, que fica comendo um chocolatinho a cada meia hora e 40 minutos? Essa pessoa ela nunca vai se sentir saciada, porque ela nunca bate no teto. Então, mesmo que eu diminua o teto da saciedade, ela não bate no teto. Então, ela não sente o efeito do medicamento. Então, nem todo mundo responde à caneta emagrecedora. Aí entram as outras medicações, porque antes de termos as canetas, a gente tinha outros remédios que também atuavam no emagrecimento. E aí tem que ser avaliado esse contexto. É isso aí. Por isso que cada paciente tem suas características, tem suas individualidades, né? E precisa desse atendimento especial, esse atendimento feito com especialista. Gente, vou deixar aqui os contatos da doutora Daniele Orletti, que é nutróloga, para que você possa conhecer mais do trabalho dela lá no Instagram, @DRA de doutora.Daniele com 2 L's, Orletti com 2 T's, como está aparecendo aí na sua tela. Também tem o Instagram do Instituto Orletti, @instituto.orletti, como você está vendo aí com 2 T's, e o WhatsApp, DDD 11, número 9 5041 2630. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui. Até mais. Bem, assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Eu aprendi demais, espero que você também tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe sua tarde. Beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.